Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Hoje nós vamos entrar no novo capítulo 38, intitulado Atividade Plena. Vamos solicitar para o nosso irmão Augusto fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, nossa irmã Arami irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse encontro, por esse estudo que sempre nos traz conhecimentos novos e que possamos aproveitar esses conhecimentos para que cada vez mais possamos chegar a Ti e assim, amado Mestre Jesus, nos transformarmos, fazermos a reforma que necessitamos para nos tornarmos um ser humano melhor. Obrigado por esse tesouro, essa obra Mensageiros, a qual nos ensina muito e que possamos, Mestre amigo Jesus, intuídos por Ti e pela espiritualidade amiga, internalizar todos esses ensinamentos. Que a Tua paz, que Teu amor nos envolva e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos as atividades que ocorrem no plano espiritual na casa da Dona Isabel, após eles se recolherem para o sono do corpo físico. Então, mostrou o encontro de a Dona Emília, que era desencarnada, que o esposo vinha para encontrar-se com ela. E também, como se aproximava um temporal, eles começaram a ver umas formas estranhas, deformadas, umas coisas meio feias se aproximando da casa da Dona Isabel, porque a casa da Dona Isabel emite luz. Mas quando eles chegavam próximo, eles se afastavam. E o Aniceto explica que é o benefício da oração. E ele diz, e isso fica bem importante para nós, que ele diz: nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Ou seja, a oração traz benefícios que a gente nem consegue enumerar. Fora os que a gente vê logo de cara, né? A paz íntima, a serenidade, o poder de decidir. Ele diz que traz outros que a gente nem consegue ver. E essa luz que se acende no ambiente doméstico, que é uma proteção contra esses espíritos que ele chama de espíritos vagabundos. Além disso, vimos a Dona Isabel e o Isidoro e sair para uma missão juntos, né? Ia ter um encontro de estudos e deixou os filhos ao cuidado de toda aquela gente do bem, tomando conta dos filhos. E a gente vai em paz, minha filha, deixa que a gente toma conta. E é tão interessante isso, mas para que vai ficar conta? Os pais estão com os corpos físicos ali e as crianças, fisicamente, também os corpos ali. Então, diz, para que essa proteção? Né? A gente sabe da ação de espíritos no momento do sono, né? Então, era esse o cuidado com a espiritualidade ali presente. Né? Vamos, então, à atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte. Lembra da tempestade que a nossa irmã Aramita falou? Mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha, explicou o orientador. Numerosos irmãos encontram-se neste pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa utilizando lugares comuns contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios
aos que se encontram encarnados no planeta. Então, vamos ver se a gente conseguiu entender. Ele diz que logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensifica. Muita gente ia e vinha ali no salão da Dona Isabel. Ele diz que esse salão permanecia em plena atividade. Lá fora começava o aguaceiro. Aí ele diz, numerosos irmãos encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera que os encarnados chamariam sonho. Então, o povo ali dormindo e estão naquele momento de sonhar. Não é fácil transmitir mensagem de teor instrutivo. Eles vão transmitir as mensagens para quem? Os que estão nesse estado de sono, que eles vão chamar de sonhos. Instrutivo. Nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminado de matéria mental menos digna. Então, quando eu penso, eu crio a matéria mental do ambiente. E os nossos pensamentos normalmente são muito dignos? Não. Logo, a nossa casa não é um ambiente propício, às vezes, para a espiritualidade realizar esse trabalho. É por isso que muitos estão sendo levados para o salão da Dona Isabel. Já pensaste? E quando eu leio isso aqui, eu fico pensando na bênção do Evangelho no lar. Aí eu me recordo da bênção do Evangelho que nós fazemos todos os domingos. Na bênção de estarmos aqui nesse ambiente profissional, fazendo um estudo, fazendo as lições divinas. Então, não é comum nós encontrarmos lugares residenciais que carregam o Evangelho, carregam lições edificantes. São raras. Porque esse fato de nós estarmos estudando 2, 3 horas aqui, isso plasma no ambiente, isso faz uma asepsia do ambiente, entendeu? A contaminação diminui bastante e isso facilita como ponto de apoio para os espíritos atenderem outros espíritos. Então, hoje o ponto de apoio é o salão da Dona Isabel. Por isso que ele diz, utilizando lugares comuns, contaminado de matéria mental menos digna. Matéria mental é resultado dos nossos pensamentos. Nas oficinas edificantes, porém, a casa da Dona Isabel é uma oficina edificante? Sim. Oficina, você leva o que está consertado? Não. O que precisa de um acerto. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Mas é necessário esses pontos de apoio, e a casa da Dona Isabel é. Então, por isso a importância de realizarmos o Evangelho no lar. Por isso a importância de vivermos o Evangelho no lar. Então, imagina essa bênção que Jesus trouxe à nossa vida, de nós nos reunirmos, dando força um para o outro, para todos os domingos, às 20 horas, horário Manaus, 21, horário de Brasília, várias casas no mesmo momento fazendo o Evangelho no lar. Com a continuidade, imagina 1, 2, quantos anos já tem o Evangelho? Acho que foi antes da pandemia, né? Então, nós temos aí 3 anos já, fazendo consecutivamente. Então, quantos pontos de apoio não se tornaram várias casas? Para fazerem esses atendimentos, acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes e titubeantes, porque o corpo estava dormindo e elas foram conduzidas para o salão da Dona Isabel em espírito, mas elas estão encarnadas, tá bom? Elas estão no estado de sono, acompanhado de sonho. É certo usar o termo desdobramento? Sim, sim.
a gente usa no espiritismo a palavra emancipação, né? Porque o desdobramento ele pode ser algo consciente. A emancipação da alma é o momento do sono. Então, para o momento do sono, o termo correto é emancipação, tá? Emancipação, a alma está emancipada, né? Então, é desprendimento. Ela se emancipou, ela se libertou do corpo físico temporariamente, entendeu? Daí a palavra emancipação. Pareciam convalescentes e titubeantes. Algumas dessas pessoas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico. O desprendimento parcial, porque não é o desprendimento total, seria o processo da desencarnação. Parcial, porque ali existem os fios que ligam corpo e... Exatamente. Pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Então, eles estavam sendo levados até o salão da Dona Isabel, através de anjos de guarda, amigos, familiares, estavam levando essas pessoas para aquele ambiente, para eles conversarem, tá bom? Então, você vê aí que elas estão sendo levadas para alguma colônia espiritual? Não. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Então, eles estavam emancipados, né? Mas eles não estavam totalmente despertos. Eles estavam ali como se estivessem meio que sonolentos. Por quê? Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem ação sobre o espírito. No caso deles que não são, e no nosso que não somos espíritos lá evoluídos, a matéria tem muita ação. Então, a matéria não está em estado de sono profundo, isso vai refletir no espírito. O espírito está ali, mas é como se ele estivesse também adormecido. Ele não tem uma lucidez da sua condição de espírito, entende? Ele não tem esse discernimento. Eu sou um espírito e nesse momento eu estou desdobrado. Não tem isso. Tem muitos ainda, quanto mais materialista, né? Eles se prendem muito ao corpo, né? Não conseguem, né? Nem fazer esse movimento, né? E esse caso aqui, você vê que todos eles estão chegando sendo ajudados por alguém, pelos desencarnados. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Mas o que está acontecendo, né? Sorriam infantilmente, aquele sorriso meio... né? Meio assim, entender o que está acontecendo. Revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção, ou seja, de reter as orientações que seriam dadas. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Ele trouxe um monte de gente, mas todo mundo parece que está anestesiado. Qual seria a importância disso? Uma vez que eles parecem que não estão nem registrando muito bem. Então vamos ver o que o Aniceto vai nos falar. Os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada, em conversa com a vovozinha que trabalha conosco, em nosso lar. Como é que a Dona Isabel estava quando o senhor Isidoro veio buscá-la?
lúcida, ótima, feliz. Pediu que olhassem os filhos, porque ela iria participar de um estudo. Difere totalmente desses nossos corações. Agora a gente observa a condição espiritual da Dona Isabel. E por isso a facilidade dela no momento do desprendimento do sono. No caso deles que não são, e no nosso que não somos espíritos lá evoluído, a matéria tem muita ação. Então a matéria não está em estado de sono profundo, isso vai refletir no espírito. O espírito está ali, mas é como se ele estivesse também adormecido. Ele não tem uma lucidez da sua condição de espírito, entende? Ele não tem esse discernimento. Eu sou um espírito e nesse momento eu estou desdobrado. Então é necessário que eu viva uma vida espiritual, desperte para essa minha essência, para que no momento da emancipação da alma eu me porte como espírito. Agora aqui ele diz uma coisa interessante. Ele vai falar os espíritos encarnados, tão logo se realiza a consolidação dos laços físicos. Quando é que se consolida a ligação dos laços físicos? 7 anos de idade. Fechou. Reencarnação se completou. Ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Eles ficam submetidos. Então, a primeira coisa é o esquecimento. Mas, tia, seria tão bom se a gente lembrar. Você não fala besteira, menino. Já vimos isso hoje. Já vimos isso hoje. A melhor bênção do mundo é o esquecimento. Por quê? O esquecimento, ele diz assim, ó, a informação vem do que nós devemos fazer, mas não existe a pressão do passado. A agulha do passado a te criticar, a te obrigar a ter uma atitude melhor. Entendeste? Então o papai quer que a gente tenha consciência do bem, não que a gente seja obrigado a fazer o bem, que são coisas diferentes. Se eu lembrasse do passado, vamos supor, eu e Augusto aprontamos muito no passado. Nessa reencarnação, em um determinado momento, a vida nos faz encontrar. Se eu lembro do passado, eu digo, Augusto, lembra do passado? Já aprontou, foi muito. Então é melhor a gente, nessa encarnação, a gente dar uma maneirada. Então, isso vai atrapalhar. Porque, na verdade, eu não estou no processo, eu não resolvi a coisa dentro de mim, apenas eu estou com medo. Por isso, o esquecimento. Então, vamos ver se você realmente aprendeu a lição, Conceição, Augusto, vocês não vão lembrar de nada. No momento do reencontro, vamos ver se vocês resolveram essa pendência. Então, não é pela pressão, porque recordar do passado é igual filho malicioso. Ele próximo da mãe é um doce, longe da mãe é um cão. Então, lembrar do passado seria a presença constante da mãe. Então, não faz, não é porque não gosta de fazer, é porque está limitado. Mas se a mãe não estivesse ali, ia estar tocando terror. Entende? Então, quando a gente fala do esquecimento, tem N vertentes. Gente, é Deus. Ele sabe o que faz. Então, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós, entre os encarnados e os desencarnados, existe um espesso véu. É fino ou é grosso? Bem grosso. Ou seja, dá para enxergar? Dá para ver? É a muralha das vibrações. A gente vive em vibrações diferentes. E eles chamam o termo aí muralha. Então, eu estou encarnada, eu estou submetida às vibrações do corpo físico orgânico. Mas, tia, e aonde que entra a evolução? À medida que eu vou evoluindo, essa muralha, ela começa a ficar menos forte, menor, menos densa. Pronto, ela vai diminuindo. Porque ela deixa de ter uma ação grandiosa sobre a minha pessoa, sobre a minha condição de espírito. Mas o comum, normal, é essa muralha. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração, ou seja, sem o esquecimento temporário da memória, não se renovaria a oportunidade.
Entendeu? Então, qual era a minha oportunidade? É justamente o encontro com Augusto. E a oportunidade é, e aí, vai repetir? Por isso o esquecimento. Se verdadeiramente eu tiver aprendido a lição e o Augusto tiver aprendido a lição, nós vamos nos encontrar e não vamos mais aprontar. Mas se nós não aprendemos a lição, nós vamos nos encontrar e vamos fazer tudo de novo. Então, ou seja, mais sofrimento. Quando é que o filho vai parar? E aí, detalhe, o sofrimento ele vem sempre numa intensidade maior. Então, se o filho não aprendeu com a primeira pisa, vai vir a segunda, vai vir a terceira, até ele aprender. Por isso é que a gente fala que a gente tem uma opção sempre de tentar aprender pela dor, até cair em si. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, ou seja, o campo espiritual, se eles tivessem pleno conhecimento, o que eles iriam fazer? Esqueceriam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Então, eles passariam a se tornar dependentes do mundo espiritual. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Posso ceder? Não posso ceder? Parasita. Ficar ali, qual é a função do parasita? Só sugar. E não é esse o propósito. O livre-arbítrio é uma lei dada por Deus e eles respeitam. Então, nós temos que andar com as nossas próprias pernas. E não sermos um parasita do mundo espiritual. Ali só sugando, se alimentando disso. Prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Então, ou seja, daqui a pouco nós vamos ouvir essa jovem. Ela vai ouvir a vozinha? Vai. Quando ela acordar, ela não vai ter a certeza absoluta. Se ela tivesse a certeza absoluta, a vovó falou isso. Isso ia atrapalhar? Ia. Porque já estaria tirando o livre-arbítrio dela. Mas o fato dela ter, parece, eu não sei, mas uma intuição, eu não sei. Então, isso dá liberdade para ela escolher o caminho. Mas se ela lembrasse 100%, isso iria interferir no livre-arbítrio dela. Entendeu, gente? Por que da necessidade dessa muralha vibracional? Então, os espíritos, eles não podem e Deus não quer. Então, eu preciso ter autonomia sobre a minha evolução. Porque senão não seria livre-arbítrio. E senão não teria mérito. Acomodação, né? Eu digo mais, a gente se acomodaria. Se acomodaria, está sempre perguntando. O que eu devo fazer? Por que eu tenho que fazer, né? E você se torna um parasita mesmo. Por isso é que ele diz, olha, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo e prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente os encarnados estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Aí ele diz, vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha dela, que trabalha conosco lá em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, fraquinha e palidíssima, pálida. Exclamava a velhinha em tom firme. Nieta, não deis tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, algumas edições você vai encontrar se a encararmos de frente. Nessas últimas agora só está se a encararmos. Se a encararmos fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E, vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus.
Entendeu o diálogo, a orientação? Ela tá quieta, a menina não falou nada, a vozinha tá falando em serpente, tá falando em flor, e ela tá ali meio para lá, meio para cá, com a muralha das vibrações. Vamos ver como é que essa jovem vai lembrar. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Perguntou André Luiz, intrigado, ao nosso orientador. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Então essa é a curiosidade do André e a nossa, né? Será que ela vai lembrar de tudo? Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais, propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu, no sonho, uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Esse parágrafo ele é rico de muitas informações para a gente entender bem esse processo. Vamos aqui comigo, vamos ticar mesmo. A vovó falou de uma forma metafórica, né? A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração, né? Então, uma forma metafórica. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo e a se quebrar como vidro. Lembra? Pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Então, incentivando bastante, mas falando de uma forma metafórica. Aí vamos aqui. Sendo a avó superior e ela, a neta, inferior, você vê que a mãe não pôde cuidar, né? A mãe não te pode valer por agora, né? Então você vê que a mãe também estava no mundo espiritual, mas não teve como fazer. É a vovó que está fazendo. E examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram. A jovem encarnada está sob domínio espiritual da benfeitora, que é a vovó dela. Entre as duas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, ou seja, elas têm afinidade? Sim. Salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva, ou seja, a netinha gosta muito dessa vovó.
Então isso já facilita, eles têm um vínculo amoroso, as duas. A neta não vê o ambiente com precisão. Então, ela não consegue ter a precisão do ambiente que ela está. Ela também não ouve as palavras integralmente, porque o ouvido ficou onde? No corpo físico. Ela está em espírito. O organismo ficou lá. Porque quando a gente fala em ouvir, a gente está falando de uma condição física, não de uma condição espiritual. Aqui o movimento da boca manipula o ar que vocês conseguem aí, né? Não sei explicar muito bem essa parte daí. Mas é o quê? O ar que leva o som. Mas isso fisicamente falando. Mas quando a gente fala de espírito, o espírito não articula. E a menina, o corpo físico ficou dormindo. Então ali eles estão falando de espírito a espírito. E quando eu falo em articular, eu falo em vocabulário. Aqui o André Luiz está transcrevendo, por isso o intérprete, né? Está transcrevendo o pensamento da avó. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é comum, é fragmentário, não é total. E que a visão e a audição particulares ao encarnado se encontram nele também de forma o quê? Restrita, no espírito. A percepção. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual. Lembra do aconchego dela com a avó? Lembra do vínculo, dessa amorosidade? É mais de união espiritual que de percepções sensoriais. Então a menina não está aqui ouvindo o que a avó está falando. Por isso que ele usa o termo aqui, é união espiritual, que percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Aí ele diz que ela não vai se recordar, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Mas ela vai acordar, porém, encorajada e bem disposta. E é isso que interessa. Não é ela lembrar detalhadamente de tudo do que a avó falou, mas é o sentimento. Por isso é que foi de espírito a espírito. É aquilo que nós estudamos em Obras Póstumas a semana retrasada, quando Kardec pergunta, eu realmente encontrei com minha mãe? Aí o que os espíritos responderam para hoje? Você vai ter a certeza mediante as emoções que você acordou. E aí você tem a certeza desse encontro. Então aqui ela se acordou, as emoções estão. A emoção, como eu diz aqui, olha, minúcia desse venturoso conto que acabamos de presenciar. Mas ela acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Nossa, acordei tão disposta, feliz, com vontade, vai dar tudo certo, né? Mas aí ela vai dizer que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato. Ela vai acrescentar que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente. Ou seja, tudo que a avó falou, de uma forma metafórica, e ela transformou tudo isso em imagens. Então ela viu no sonho, ela viu a víbora, ela viu a flor, ela viu a víbora se quebrando no vidro, entendeu? Quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor. Então ela vai ver uma serpente em sua mão, de repente a serpente vira vidro, ela estraçalha, quebra, e eis que aparece uma flor. Mas tudo isso era a fala da vozinha dela, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Indagou Vicente, curioso. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente, curioso. Prosseguiu Aniceto explicando. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha,
recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas. Está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Profundo isso, né? E aí a jovem não vai lembrar, ela disse que ela precisaria ter adquirido uma profunda lucidez no campo da existência física. Tem aquilo, estou no corpo físico, mas tenho a lucidez espiritual. Ela tem isso? E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da vibra e da flor. Mas por que ela vai lembrar? Que isso é interessante. Ela está numa relação magnética com a veneranda vozinha dela. Ela recebe a emissão do pensamento positivo. Olha que interessante. E a benfeitora não fala apenas, ela está pensando fortemente também. A Leandra Luiz ouvindo, mas ela está pensando, porque lembra que é uma ação magnética entre a vozinha e ela. Por isso é que a neta, quando acordar, ela vai lembrar de todos os símbolos, né? Vai estar impregnada, né? Vai estar impregnada. Aí ele diz aquilo que nós comentamos, que a neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas ela está percebendo claramente a criação mental da vozinha dela. E ela vai dar notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, ela não vai ter dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor. Compreendendo, aqui vem, que a calúnia é você conta uma história de alguém e essa história é falsa, é mentirosa, para você fazer mal a outrem, né? Você que está caluniando. E ele diz que a calúnia, quando fere uma consciência que é tranquila, porque ela não deixa de ferir, ela dói, mas a consciência está tranquila, ou seja, eu não fiz isso, né? Eu não fiz isso. Ela não passa de uma serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova, porque se o Augusto levanta uma calúnia, eu vou sentir a calúnia, mas eu não vou revidar, eu não vou criar ódio, eu não vou me revoltar, eu não vou sair a brigar. Se eu não fizer nada disso, se eu souber ficar com a paz de consciência, porque o tempo vai dizer, eu vou transformar essa serpente mentirosa em uma flor de uma virtude nova, que foi o perdão, a compreensão e a tolerância. Uma virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Serenidade, espera, você não tem por que se defender. A gente só tem necessidade de defender quando nós somos culpados. Quando não somos, a gente não sente necessidade de se defender. O tempo vai mostrar. Então você já percebeu quando você apronta uma, que alguém pergunta, você tenta justificar, né? Não, eu não pude ir por causa disso, não pude por causa daquilo, não, e vai inventando mil coisas. Porque, na verdade, você sabe que você é responsável, você é culpado. Então, todo aquele que é culpado, ele tem necessidade de muita justificativa. Toda pessoa enrolada justifica muito. Quem está em paz de consciência não tem necessidade de justificar. Por quê? Porque não me importa o que você acha. O que me importa é a minha consciência perante Deus. A lição fora profundamente significativa para mim.
Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista. Se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas e inferiores. Percebendo as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-se à palavra de maneira especial. Freud foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se, como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. E aí eu aproveito aqui que a Mita está do nosso lado, né? E ela pode abordar um pouquinho, né, com a tese de Freud. Freud foi até a vida o quê? Tudo para ele era o quê, né, Mita? Ele fez algum vínculo com as coisas espirituais, né? Não, Freud não. E para o Freud, os sonhos são matérias inconscientes que a gente suprime, né? A gente recalca para o inconsciente. E a única forma desses desejos que ele diz aqui, ó, essas manifestações instintivas inferiores, elas vêm para o consciente na forma o sonho, o ciste, ou atos falhos ou sintomas. É uma das vias onde o material que está recalcado no inconsciente vem. Vem, né? Aí a gente pode dizer, mas todos os sonhos, tia, são coisas de ordem espiritual? Não. Freud está certo? Em um determinado ponto está. Mas o erro está onde? Quando você faz uma redundância, quando você começa a dizer que tudo é, aí ficou difícil. Então, pode ser coisas recalcadas, pode ser necessidade. Por exemplo, você sonhou fazendo xixi. Sonhou por quê fazendo xixi? A bexiga estava cheia. Né? E se você não correr e levantar, você vai fazer xixi na cama. Então, a gente não pode também nos tornarmos pessoas místicas e achar que tudo que nós sonhamos, porque foi um encontro com a vovozinha no mundo espiritual. Não é. Então, por isso é que eu gosto muito do espiritismo. Nós temos que ter a razão, temos que ter a lógica. Então, vamos ver o fundamento. Eu pensei muito nisso um dia antes. Isso faz parte do meu consciente do dia a dia. Eu estava com medo em relação a isso. Então, a gente tem que fazer um processo de indagação, porque pode ser realmente a tese freudiana, mas também pode ser um encontro espiritual. Quem é a pessoa que tem capacidade de ter a certeza disso? É a própria criatura. Por isso, a questão 919. Nós devemos ter um autoconhecimento, né? Nós precisamos perquirir, eu preciso perguntar, eu preciso avaliar, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber do que eu gosto, eu preciso saber quais são meus pendores, quais são os meus desejos, quais são as minhas intenções. A gente precisa fazer esse mergulho para a gente saber quem somos nós. Então, pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa de Freud, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores. Indaguei, um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? Aqui está o encontro do bem, mas tem a reunião aí do mal povo se do mal, né, se também. encontra. O generoso mentor sorriu, benévolo, e falou. Não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Mita, Carla, e quando os espíritos dizem pouco? São poucos mesmo.
Gente, olha, esse finalzinho, ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Então, volta aqui. Ele perguntou se o povo, os espíritos perversos, né, se eles fazem esses encontros. Ele diz, não haja dúvida quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, corrente magnética. Eu aqui estou encarnada, ao decorrer do dia, eu vibro e eu tenho companhias, eu tenho vínculos magnéticos suscetíveis de movimentação. Quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores. Então, os teus parceiros do dia, tu vai encontrar à noite. Perseguições permanentes. Então, tem pessoas que às vezes têm desespero, não quer dormir. Sono muito tumultuado. Acordam desesperadas. Olha aqui, olha. Explorações psíquicas de baixa classe. O povo à noite, a gente vê muito isso nas obras de André Luiz, as entidades envolvidas na área sexual. Aí o cidadão não sabe, porque na madrugada fica sonhando coisas horrendas. Mas se você sonha, é porque há corrente magnética de movimentação. Então é por isso que a gente aprende em espiritismo. Não me basta fazer, eu tenho que educar a minha mente. Explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Então a pessoa às vezes tem uma tendência, e aí à noite vem aqueles espíritos para aguçar a tendências que alguns carregam. Então a pessoa tem uma certa tendência para aquilo ali. Aí eles vêm e dizem, espera lá que eu vou começar a dar ideia para ele. E começa a projetar imagens da pessoa fazendo aquilo. E aí ao acordar, à vontade, a pedofilia. Eles começam a projetar aquele ser com crianças, vendo crianças fazendo gestos obscenos. Para aguçar no enfermo o desejo, a vontade até realizar. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu. Livre-nos o Senhor de cair novamente. Amém. Livra-nos o Senhor, né? Algum comentário, Augusto, Mita, Carla, que estão aqui próximo da tia? Eu acho que ele nos fala muito aí da educação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações, né, diárias, né? Porque aí a gente vai se vincular a isso que você mesmo estava dizendo, né? Se a gente não educar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. E levamos isso para os nossos sonhos, né? E nos vinculamos. Foi bom, gente? Foi. Deu para aprender? Viu? Então são mais lições para a gente despertar no que temos feito de nossas escolhas e de nossa vida. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando eu penso, eu
crio a matéria mental do ambiente. E os nossos pensamentos normalmente são muito dignos. Logo, a nossa casa não é um ambiente propício, às vezes, para a espiritualidade realizar esse trabalho. É por isso que muitos estão sendo levados para o salão da Dona Isabel. Já pensaste? No caso deles que não são, e no nosso, que não somos espíritos lá evoluídos, a matéria tem muita ação. Então, a matéria não está em estado de sono profundo, isso vai refletir no espírito. O espírito está ali, mas é como se ele estivesse também adormecido. Ele não tem uma lucidez da sua condição de espírito, entende? Ele não tem esse discernimento. Eu sou um espírito e nesse momento eu estou desdobrado. Então é necessário que eu viva uma vida espiritual, desperte para essa minha essência, para que no momento da emancipação da alma eu me porte como espírito. Então vamos ver se você realmente aprendeu a lição, Conceição, Augusto, vocês não vão lembrar de nada. No momento do reencontro, vamos ver se vocês resolveram essa pendência. Então não é pela pressão, porque recordar do passado é igual filho malicioso. Ele próximo da mãe é um doce, longe da mãe é um cão. Então lembrar do passado seria a presença constante da mãe. Então não faz, não é porque não gosta de fazer, é porque está limitado. Mas se a mãe não estivesse ali, ia estar tocando terror. Entende? Então quando a gente fala do esquecimento, tem N vertentes. Gente, é Deus. Ele sabe o que faz. E não é esse o propósito. O livre-arbítrio é uma lei dada por Deus e eles respeitam. Então nós temos que andar com as nossas próprias pernas. E não sermos um parasita do mundo espiritual. Ali só sugando, se alimentando disso. Prejudicando a própria evolução. Serenidade, espera, você não tem por que se defender. A gente só tem necessidade de defender quando nós somos culpados. Quando não somos, a gente não sente necessidade de se defender. O tempo vai mostrar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai. Eu vou pedir para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade do encontro, pelas lições que aqui vimos. Ajuda-nos, Jesus, a educarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Ajuda-nos para que nós possamos, no dia a dia, através de trabalho, esforço, persistência, irmos educando o pensamento, no dia a dia, na obra diária, em casa, no trabalho, onde quer que estejamos, para que possamos chegar ao ponto de ser esses poucos que sabem dormir para o bem. Quantas vezes a grande maioria de nós não sofre de insônia, pesadelos e perseguições. Ajuda-nos a perseverarmos contigo, que está desde sempre esperando por nós. Que assim seja.